Boa noite, seja bem-vindo, Ravilho, Marinês, Vera, Sandra, Camila, Marina, que bom, temos público internacional, Bárbara, Verinha, Helenice, bem-vinda, Helenice, bem-vinda, Edith. Boa noite, Vanessa. Convidando aqui a Claudete, a minha esposa, Claudete Bogo de Rubio. Logo mais ela estará conversando com nós. Bem-vinda, Claudete, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Rômulo. Vamos conversar, Ed, boa noite, Roseli. Que bacana estarmos aqui reunidos, né? Para conversar um pouquinho com vocês nesse final de tarde de domingo, onde vamos falar um pouquinho sobre depressão. Esperar o pessoal entrando aí. Márcia, que bom ver vocês por aqui. Vamos... Aline, Adriane, bem-vindas. Boa noite a todos. Então, vamos falar um pouquinho de qual é a intenção desta live que está acontecendo domingo às 19 horas. Boa noite, Dona Cleusa, Amélia, Angélica. Outra Amélia também, bem-vinda. Amália, bem-vinda. Muito bem. Então, a intenção desta live é colocar as pessoas em contato com os conhecimentos da parapsicologia do sistema Grisa. Então, cada domingo estamos falando de um tema em específico e como tratamos isso na terapia. E a ideia de hoje é conversar sobre depressão. Então, para quem entrou agora, bem-vindo Pedro, bem-vinda Leni, bem-vinda Dirce. Para quem entrou agora, eu sou Alejandro Rubio, eu sou hipnoterapeuta e parapsicólogo do Sistema Grisa com muito orgulho. E aqui está minha esposa Claudete, que também vai se apresentar. Olá, boa noite a todos. Sou Claudete, parapsicóloga clínica do Sistema Grisa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre depressão e falar até como acabei chegando à parapsicologia, né? Como a depressão me levou a, de repente, entrar num caminho que nem eu imaginava poder chegar um dia, né? Nem sem saber o porquê da depressão, e a depressão me fez eu me conhecer um pouquinho mais. Então, Alejandro com a palavra. Muito bem, então vamos começar definindo o que é depressão, né? Todo mundo conhece alguém depressivo e até se diz que é a verdadeira doença do século XX, né? Ela é preocupante, pois em alguns momentos leva a situações muito difíceis na vida de cada pessoa, né? Segundo a medicina, é uma disfunção química, hormonal, fisiológica, que faz com que a pessoa não consiga ter uma vida abundante, estar bem. Ou seja, por mais que a pessoa deseje, ela não consegue. Alguns médicos, psiquiatras dizem que depressão é uma alergia ao movimento. Ou seja, a pessoa tem uma dificuldade em integrar-se na vida. Todos conhecemos casos depressivos, né? Então vamos definir agora como é que a parapsicologia percebe a depressão. Para isso, primeiro temos que explicar como funciona a nossa mente. Então, bem-vindo a Cris, Terezinha, Alda, e aqueles que me passaram rápido, me desculpem. Oi, Kika. Boa noite. Nossa amiga, a Laura, Pablo. Então, vamos agora conversar sobre depressão e, principalmente, como a parapsicologia tem esse estudo na depressão para trabalhar com o seu cliente ou paciente. Então, estamos aqui com o Alejandro e vamos falar da depressão, que, segundo a parapsicologia, sabemos que a depressão começa lá no útero materno. A mãe grávida, né, muitas vezes, naquele momento, não estava preparado para
leva aquele susto, e agora o que eu vou fazer com essa gravidez? Muitas vezes ela procurando, entrando num novo emprego, muitas vezes tendo perdido alguém muito próximo, vivenciando um luto, muitas vezes ela grávida, e aí descobre de que, infelizmente, a pessoa, o pai da criança, não aceita essa gestação nesse momento. Então, tudo isso sabemos que são ameaças à sobrevivência do bebê. Então, essa criança que está sendo gerada já vai sentir o quê? Né? Vai começar a sentir aquilo que sabemos que é uma ameaça à sobrevivência. Eu estou sendo um atrapalho nesse momento. O que será de mim? E ao longo da vida ele vai carregar isso no seu subconsciente. Que o Alejandro agora vai explicar um pouquinho como que essa nossa mente consciente e subconsciente, que na parapsicologia, o Dr. Grisa, ele foi estudar justamente por causa das inúmeras vezes em que ele, tão depressivo, por 3 vezes tentou suicídio, entre outros que ele não lembra, não nos contou assim, escrito como ele deixou para nós. Então, assim, o Alejandro vai explicar agora como a mente humana funciona, porque justamente por aí é que podemos entender os processos subconscientes de uma ameaça à sobrevivência do bebê sendo gestado. Com a palavra, Alejandro. Bom, em primeiro lugar, temos que entender que não existe aquela divisão entre corpo e mente que nos explicaram na escola. O corpo e a mente estão em todas as partes e eles trabalham em forma conjunta. Então, quando estamos falando aqui de mente de uma forma ou de outra, estamos apenas explicando como elas funcionam. Então, tem uma parte que aqui está bem evidente, que é a mente consciente. Perceba, a mente consciente está onde está a atenção. Ela é totalmente racional. A sua mente consciente neste momento está assistindo uma live entre Claudete e Alejandro que tenta explicar como a mente funciona. Essa mente, ela é totalmente racional, ela apenas observa. E quem comanda realmente a nossa vida é a mente subconsciente. É uma força misteriosa porque não conseguimos entendê-la, é cósmica, é muito forte e ela realmente tem um objetivo. Ela produz e protege a vida. Ela produz a vida porque ela faz todas as funções do nosso corpo, que são inúmeras e nós nem conseguimos entendê-las ainda. E ao mesmo tempo protege. Cada vez que houver uma ameaça à vida, ela vai agir com um programa. E essa é a essência da mente subconsciente, ser automática. Ser automática permite poupança de energia. Então, nós dizemos que a mente subconsciente é um robozinho que está o tempo inteiro tentando nos proteger. Aí, a grande pergunta é, proteger de quê? E aí chegamos, então, na definição do que é realmente depressão. Continue, Claudete. Então, como o Alejandro falou, que temos a mente consciente, que ela só funciona quando paramos e prestamos atenção. Também temos essa mente subconsciente, que ela funciona como se fosse um robô, né? Tudo que acontece na nossa vida, esse nosso subconsciente grava. Inclusive agora, vocês estão prestando atenção, estão conscientes naquilo que estamos fazendo, mas por outro lado está o nosso subconsciente gravando tudo o que acontece aqui e depois vocês poderão lembrar do que estamos falando aqui. O nosso subconsciente, como ele funciona como se fosse um robô, como se fosse uma... ele vai gravando, como se fosse um computador, vamos dizer. Né? Quando você compra um computador, ele não tem nada dentro. Você começa a colocar coisas e de repente tem que dar uma limpada, porque senão a lixeira fica cheia. Então imagine um bebê sendo gestado e a mãe preocupada, com medo, insegura, pensando naquele bebê que vem, se ela vai ter condição de cuidar dele, muitas vezes tendo ficado grávida no momento em que ela não estava preparada, já é uma ameaça subconsciente para esse bebê. Muitas vezes a mãe até, durante a gestação, ela nem sabe que está grávida, ela sangra. Então esse bebê já vai sentir o quê? Uma ameaça à sobrevivência. Naquele momento ele poderia
até morrer. Então, tudo isso é o que vai levar a nossa mente subconsciente a gravar todos esses eventos, né? Não só na vida intrauterina, como também no processo de nascimento e na infância. É muito importante observar isso, porque às vezes a pessoa não sabe, porque aquele ser humano, aquela pessoa que está próxima a você está depressiva. E muitas vezes acha até que depressão é frescura. Sabemos que depressão não é frescura. Eu tenho essa experiência de vida, né? Depressão é uma doença a ser tratada. E para isso a parapsicologia faz um trabalho muito bonito, que logo eu vou contar para vocês como eu fui tratada pela parapsicologia. Justamente por isso é que eu fui estudar parapsicologia. Alejandro? Muito bem. Então vamos entender o que é depressão, né? Temos que diferenciar depressão de tristeza. Tristeza é uma resposta automática da mente ante um evento negativo. Então, morreu um ser querido, perdemos alguma coisa, entramos em luto, acabou um relacionamento, é claro que vamos ficar tristes. Mas todos esses lutos têm seus momentos nos quais eles devem ser superados, porque é o natural. Agora, se um luto dura 6, 7, 10 anos, já não significa que é um luto. É uma depressão. Então, vamos diferenciar. Tristeza é uma resposta a um evento. E depressão é quando todo o ambiente já foi modificado e a pessoa continua se sentindo triste. Então, que fique bem claro, não é o mesmo sentir-se triste por um evento, né, do que sentir-se triste quando está bem relacionado, quando não falta nada, quando deveria ter uma vida feliz. Então, segundo, a parapsicologia do sistema Grisa. E por que a gente faz ênfase em dizer com orgulho sistema Grisa? Porque o Dr. Pedro Grisa, que nem Claudete comentou, né, era um depressivo que tentou suicídio várias vezes e foi buscar as causas dessa depressão. Então, a parapsicologia clínica do sistema Grisa diz que a depressão tem sua origem em programações subconscientes, estão por baixo da nossa consciência, estão trabalhando. A gente não sabe o que está acontecendo. E elas acontecem em resposta a ameaças que aconteceram durante a vida intrauterina, durante o processo de nascimento e a primeira infância. Essa reação vai buscar permanecer atenta durante a vida toda da pessoa e vai ser acionada quando aconteça o gatilho. Então, no caso aqui falamos de luto. Tem pessoas que não se recuperam nunca de um luto, né? Por que isso? Porque o gatilho foi acionado e elas não conseguiram. Por quê? Porque elas estavam com um programa que foi acionado a partir daquele momento. Claudete? Então, voltando aqui a essa depressão, quando acontece no processo de nascimento. Sabemos que muitas vezes as mães chegam no momento do parto e a criança não nasce, a mãe está lá desesperada, com medo, insegura. Muitas vezes o bebê nasce antes da hora. Tudo isso é uma ameaça à sobrevivência deste bebê que está aí. Então, quando nesse processo de nascimento, muitas vezes a mãe passa horas e horas esperando o bebê nascer, ela quer fazer um parto normal, e esse bebê não nasce, bem no fim dá aquela correria, os médicos vão fazer uma cesárea. Imagine para esse bebê que já está gravando tudo que acontece com ele, como ele vai levar esse processo durante a vida dele. Nesse processo de nascimento, num parto difícil, eu vou contar para vocês que eu, quando fiquei 10 anos com depressão, tomando antidepressivo, muitas vezes pensando assim que a vida não tinha sentido, né? Aquilo que um depressivo faz. Até me emociono de lembrar que um dia aconteceu isso comigo. Lá no processo, então eu fui procurar um frei muito querido, que é o Frei Alvadim, né? Tem muita gente que conhece ele aqui. E o Frei Alvadim me deu o telefone de uma parapsicóloga e disse, vai conversar com essa pessoa que ela vai te ajudar. Aí eu pensei, parapsicóloga? O que parapsicólogo faz? Né? Aí
até pensei, né, alguma coisa, não sabia o que parapsicólogo fazia, fiquei meio na dúvida, né, mas fui procurar essa parapsicóloga, que hoje é a minha madrinha da parapsicologia, uma grande amiga minha, e quando ela fez, assim, um atendimento comigo, ela me fazia algumas perguntas, que a gente sempre faz uma ficha de anamnese, perguntando o que você sabe da gestação, o que você sabe do processo de nascimento, quantos irmãos você tem. Imagine eu, 10 irmãos, eu sou a quinta, e depois de mim nasceram mais 5 homens. Então, quando a parapsicóloga ia fazendo as perguntas, eu respondia muito assim, me culpando por fatos acontecidos na minha casa, com os meus filhos, com o esposo, com coisas que aconteceram com os irmãos. Sempre levava uma culpa dentro de mim. Então ela me disse para mim, vamos trabalhar essa culpa, porque você se culpa demais pelos fatos que você, né, está relatando aqui. Aí ela fez uma terapia, fez uma hipnose, e no momento da hipnose, eu comecei a chorar e ela perguntou o que estava acontecendo. Aí eu disse para ela que eu estava me vendo sentada no chão, com 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, e a minha mãe sentada e a minha madrinha sentada com ela, e tinha mais 2 mulheres que eu não sei quem era. Deve ser a primeira vez que eu vi minha mãe sentada, porque minha mãe corria o dia inteiro com 10 filhos, aqui, com 5 na época, né? Depois menos tempo ainda. E aí ela disse, eu lembrei de que eu brincando, a mãe pensa que a criança está brincando, que não está ouvindo o que está acontecendo. Mas naquele momento eu lembrei que a minha mãe disse, essa daí quase me matou quando eu nasci. Então esse quase me matou ficou gravado no meu subconsciente. Meu Deus, eu sou quase uma assassina, minha mãe podia ter morrido, né? E isso, como eu era tão pequenininha, isso ficou gravado no meu subconsciente, como a gente diz que o nosso subconsciente grava todos os eventos, e principalmente quando, no momento de grande emoção, ele tem mais sentido, ainda fica mais forte. E eu comecei a chorar e lembrei desse fato, e a parapsicóloga me disse, tá, mas me diz uma coisa, mas a mãe morreu? Naquela hora eu, não, e você morreu? Então, nesse momento foi feita uma compreensão de que eu não precisava mais me culpar por nada disso que eu carreguei por mais de 50 anos na minha vida, tá? E aí, com essa nova compreensão, eu vi que eu comecei a sair da depressão, nunca mais fui em psiquiatra, nunca mais tomei remédio, e eu falei para ela, aonde a gente estuda para psicologia clínica, porque eu vou estudar, porque eu quero ajudar as pessoas. E fui, estou aqui. Me emocionei agora de novo. E fui estudar porque eu queria ajudar as pessoas. E mais uma coisa, naquele momento eu estava me sentindo muito inútil, né? Fazia as coisas de casa, trabalhava no comércio, que a gente tinha uma livraria, mas eu não fazia nada para ajudar o outro. E essa minha amiga parapsicóloga me convidou para mim fazer um trabalho voluntário junto com ela, que eu faço até hoje na Igreja das Mercês. E lá fui que eu comecei a observar de que eu podia ser útil e podia ajudar as pessoas. E fui estudar justamente para fazer isso que eu faço hoje, que eu amo. Eu tenho uma amiga minha que diz assim, a Claudete, quando fala em parapsicologia, parece que ela come parapsicologia. Gente, mas é muito saboroso mesmo saber que isso tem resultado. Fala, Alejandro. Faltou dizer o nome da tua amiga? Quem? Ela está aqui. Ela está aqui ó, assistindo. É a nossa amiga Nelly, a nossa madrinha, é a nossa irmã, a nossa amiga. Ela me ajudou muito na época e depois ela já me chamou lá para fazer esse trabalho voluntário. Comecei a ajudá-la na igreja e fui me sentindo útil e eu devo assim uma grande parte da minha vida para a Nelly. Muito obrigada. Muito bem. Então vamos falar agora das consequências da depressão. Veja bem, a depressão é a segunda doença que mais mata no mundo. Olha que coisa importante. O que mais mata realmente são as doenças do coração e as do sistema circulatório, né? Muito mais que o coronavírus, né? Aliás, os americanos, no mês de abril, apresentaram uma estatística que diz que somente no mês de abril
teve mais pessoas mortas por suicídio, em consequência por depressão, né, do que no ano passado anterior. Ou seja, a depressão é a segunda doença que mais mata no mundo, e não mata pessoas idosas somente, mata todo o gênero. Então veja que ela tem um reflexo sobre a vida das pessoas, sobre a própria economia, a tal ponto que quando alguém entra em depressão na segunda ou terceira vez que vai no INSS, o INSS já aposenta. Então vocês veem a importância que isso tem. Mas a parte mais destrutiva da depressão é o fato que ela estraga a vida da pessoa, ela cancela qualquer projeto, ela destrói relacionamentos e, em última instância, chega na ideação suicida, né, e também no próprio suicídio. Fala um pouco sobre suicídio, Claudete. Então, primeiro vou responder aqui que tem alguém perguntando se nós estamos atendendo lá na igreja. Nesse momento ainda, agora que a igreja começou a abrir as portas, vamos hoje até na missa, né? Eu atendo na Igreja das Mercês e também faço um trabalho lá na Santa Terezinha de Lisieux, na paróquia de Colombo, né? Que eu fui convidado pelos padres lá, já faz 2 anos que eu ajudo lá como um trabalho voluntário, aquelas pessoas que não podem pagar. É para isso que a gente tem que sair da depressão, buscar alguma coisa para ajudar o outro e se sentir útil, se sentir feliz. Eu fico muito feliz quando a pessoa vem nos procurar e logo em seguida, 2, 3 sessões, ela já tem todo um olhar diferente para ela, para se sentir gente, para se sentir que ela pode viver. Porque assim, sobre o suicídio, aquilo que a gente sabe, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Mas por que de repente ele pensa em suicidar-se? Porque ele quer fugir de uma situação. Ele tem um medo inconsciente, ele tem aquele medo que ele está atrapalhando, que está incomodando, que ele é inútil, que ele está sobrando. Então, até ontem à noite eu estava assistindo na Evangelizar, ou na Rede Vida, e eu vi uma psicóloga dizendo, às vezes dentro de uma família, né, tem um filho lá todo educado, mas na hora em que tem alguém em casa, ele entra e passa e não diz boa tarde, bom dia para ninguém. E o pai e a mãe, né, com toda a educação, falam, ô filho, cumprimento é aqui. Mas, de repente, esse momento não é um momento da cobrança. Deixe ele ir para o quarto dele, depois você vai lá e conversa, né? Porque assim, aquilo que a gente sabe, e aquilo que eu vi muito ao longo das minhas terapias, eu faço hoje. O amor cura tudo. O amor cura tudo. Se você, pai, se você mãe, se você irmã, se você esposa, esposo, tem um problema, não vai falar na hora em que o caldeirão está fervendo, como a gente diz, né? Espere, respire, porque naquele momento em que tem uma discussão, é o momento em que você não está consciente daquilo que vai falar. E muitas vezes você não estar consciente é o que machuca, o que fere, o que leva a pessoa a se sentir mais deprimida, mais inútil. E aí você vê aqueles jovens, aqueles adolescentes fechados em casa, com o celular na mão, no quarto, não fala nem nada. Mas esse é o momento que a gente tem que chegar para dizer, filho, o que está acontecendo aqui? Fale comigo. Ou não falar nada, só fica abraçado com ele. Você vai perceber que ele vai falar com você. Vou deixar o Alejandro falar um pouquinho, porque eu esqueci que ele está do outro lado aí. Não tem problema. Então, por que será que o depressivo se esconde? Então, segundo o Dr. Pedro Grisa, depressão é proteção da mente subconsciente contra os perigos da vida. A vida é tão perigosa, já foi nas primeiras instâncias, que o robozinho fica trabalhando e dizendo, se afaste, cuide-se. Por isso, o depressivo vai se fechar no quarto. Ele sente insegurança diante do futuro. Ele não tem motivos para viver. Então, ele não tem mais alegria, não tem planos. E eles dizem claramente, eu não consigo ver nada lá na frente. Então, a vida carece de sentido e nesses momentos começam as ideias suicidas, já que se tudo é sofrimento, vamos acabar com isto o quanto antes. O grande dilema do suicida é esse, o problema é que ele pensa que vai resolver, mas a gente não sabe o que tem depois disso. Então,
quando alguém me diz, eu tentei o suicídio, eu digo assim, eu aprendi a dizer, parabéns, você tentou suicídio porque você sabe que viver é diferente. É uma experiência em primeira classe. Você nasceu iluminado e merece realmente viver da melhor forma possível. Então a gente deve entender que quando o adolescente, o adulto fica no quarto, é porque ele está sob o comando do robozinho automático que está dizendo fique aqui. Então essa pessoa vai dizer, não encontro prazer no trabalho, na vida, no amor, não encontro nada. É a forma como o robozinho está trabalhando, mas tem solução sim. Então a Cláudia estava falando agora, a gente tem que compreendê-los. Gente, depressão não é frescura. Depressão não é sacanagem. Não é, quer chamar a atenção. Realmente parece que ela está querendo tirar um lucro disso. Mas não existe um ganho no fato de se esconder da vida. Ao contrário, é uma coisa bem complicada. Então vamos repetir. Depressão é proteção da mente subconsciente contra os perigos da vida. É insegurança diante do futuro, ausência de motivos para viver. E está bem claro, né? O depressivo não quer ser tratado. É muito difícil que ele aceite. A maioria dos cônjuges, pai, mãe, sempre tentam conduzir a pessoa e geralmente eles não querem, porque eles têm um grande medo de serem questionados. Então podemos entender que em muitas ocasiões a depressão também acontece por causa das críticas que escutaram em casa. Continua, Claudete. Então, o que a gente tem que passar para o depressivo é que ele é um grande vencedor. A primeira vitória já foi lá no nascimento dele. Mesmo se a mãe teve ameaça, se aconteceu alguma coisa, se aquele pai não aceitou a gestação, se o pai e a mãe estavam com dificuldade financeira e não sabia para que lado correr naquele momento, né, que tinha que preparar todo um enxoval para aquele bebê. Então, assim, essas culpas que o bebê carregou naquele momento, temos que mostrar a ele de que isso é subconsciente, conscientemente ele venceu, a primeira vitória já foi no momento em que ele nasceu. E diante disso, tem uma historinha que eu gosto muito, quando a pessoa chega e daí eu digo assim, tá, você está depressivo então? Sim. Me diga, como que é essa depressão? Eu estou no fundo do buraco. Eu falo, parabéns, parabéns. Aí a pessoa até se assusta, né? Que mulher louca tem aqui, né? Eu digo, parabéns, porque agora se você chegou no fundo do poço, isso quer dizer que você não tem mais para onde ir, você tem que sair daí e vamos à luta a partir de agora. Então tem uma historinha que diz que tinha numa cidade do interior, assim, bem lá no Nordeste, um lugar muito pobre e tudo mais, a pessoa mais rica que tinha lá, ela tinha um burrinho, acho que era um jegue, né? E aquele jegue eles usavam para puxar água, para levar as pessoas em algum lugar, e ele era, essa pessoa que era o dono do jegue, ele tinha assim, ele emprestava para todo mundo, porque ele era uma pessoa de bom coração, né? Aí, um dia, emprestava o burrinho para lá e para cá, o jegue, e de repente, um dia ele acordou e cadê o burrinho? Tinha sumido. Aí todos os vizinhos foram procurar e encontraram um poço e perceberam que aquele burrinho tinha caído lá dentro, né? Aí começaram a olhar, poxa, mas é um poço muito fundo, tem mais de 10 metros. Aí sentaram, né, com a sabedoria que eles tinham, deve ter se quebrado, se machucado, vai valer a pena tentar tirar ele daí, até que teve um iluminado que disse, não, então já que ele deve estar quebrado, já estava velho, já não servia mais para nada, vamos pegar uma pá, uma enxada, vamos juntar terra e vamos jogar e vamos enterrar esse burrinho, pelo menos ele não vai sofrer mais. Aí começaram a jogar terra em cima do burrinho, e o que aconteceu? Cada vez que a terra caía no ombro, ele pisoteava e chacoalhava a terra do ombro. Pisoteava e chacoalhava. Quando eles perceberam, o burrinho tinha saído, estava lá fora. Então, isso que eu gosto muito de falar para o cliente, para o paciente, quando ele vem. Esse é o momento, se você se encontra no fundo do poço,
esse é o momento de você começar a chacoalhar a terra do ombro, começar a levantar os olhos, que o horizonte é bem mais para lá, você está com o olhar muito para baixo. Vamos buscar a causa dessa depressão, vamos trabalhar essa depressão. E aí você vê assim que com 2 atendimentos, no primeiro atendimento a pessoa já diz assim, nossa, então eu posso ter esperança? Claro que pode ter esperança. Eu tive esperança, fui lá e hoje eu faço isso com muito amor, adoro o que eu faço e a gente sabe que é só começar a ver a vida diferente, né? Agora o Alejandro vai falar, mas para isso não é só conversar. Tem uma forma que a gente programa o nosso subconsciente e tem uma forma que a gente reprograma o nosso subconsciente. Para vocês entenderem como a nossa mente funciona e como pode ter resultado e muito bom. Fala, Alejandro. Então, deixa primeiro dar boa noite para a Zuleika, Edilene, Rosane, bem-vindos a todos aqui. Eve, a tua pergunta vou responder lá para o final. E eu vou responder agora a pergunta da Marinês. Bem-vinda, Marinês. Eu falei de que geralmente o depressivo não quer ser tratado. Aí a Marinês, bela amiga, pergunta, como faço alguém para que permita ser tratado? Olha, aqui em Curitiba e em diversas cidades tem, claro que agora não, porque estamos em plena pandemia, né? Tem muitos cursos de parapsicologia que explicam como funciona a mente humana. E eu digo, a minha primeira experiência, quando eu fui lá e comecei a ver tudo, eu disse, meu Deus, então significa que existe um jeito. Sim, e o depressivo se encontra lá e já resolve, porque o tema não está dirigido para ele. O assunto geralmente é uma palestra informal feita para 20, 30, 40 pessoas, segundo curso, e aí ele começa a compreender como a sua mente funciona. Aí ele se desfaz das culpas, da vergonha, e ele está pronto para ser atendido. Espero ter resolvido a tua pergunta, Marinês. Muito bem. Então, a pergunta aqui é como a parapsicologia trabalha. Muito bem. A parapsicologia sabe que a mente foi programada na base da lei da repetição. As ameaças, e vamos entender o que é uma ameaça, é um perigo de morte, não tem importância se é real ou imaginário, e as que acabam criando a programação da depressão são aquelas que aconteceram durante a vida intrauterina, durante o processo de nascimento ou a primeira infância, porque tornam-se aí as mais fortes e potentes. Então, qualquer ameaça, o pai ausente, o pai não quer assumir o filho, a família briga com a mãe, ou até expulsa de casa, não tem meios materiais, doença, qualquer ameaça que possa ter acontecido, tanto durante a gestação, o período de aceitação de quem está chegando, durante o processo de nascimento, que é a chegada até aqui, ou a primeira infância, vão acontecer, vai detonar uma depressão que vai ficar pronta para quando seja apertado o gatilho. Ok, agora, como é que essa mente se programa? A mente se programa por meio da repetição e da imaginação. Lembra como foi escrever? Eu lembro claramente, eu tinha muita dificuldade, eu achava que nunca ia conseguir. E a professora guiava minha mão em fazer aquela letra e dizia, se faz desta forma. E eu dizia, não consigo, professora. Ela dizia, apenas imagine que você consegue. Então, é isso o que cria realmente uma programação. Então, podemos dizer que a mente subconsciente, aquela que vai agir, né? Ela se programa pela repetição e pela imaginação. Ok, mas estamos aqui falando de uma doença emocional muito forte, né? Estamos falando de uma coisa que vem se repetindo faz anos e a pessoa está pensando até em se matar ou em ficar para sempre dentro de um quarto. Aí temos que reprogramar a mente subconsciente. E aí entra também na resposta que estou dando para a Marinês. Marinês está me perguntando agora como conseguir fazer com que ele chegue lá, até a palestra, né? A reprogramação da mente subconsciente se faz por meio da compreensão. Que é esse processo que a Claudete, minha esposa, contou para vocês. Quando ela compreendeu de que ela não matou a mãe, ela nem imaginava, mas isso estava na mente dela, né? Quando ela compreendeu isso,
ela realmente começou a conseguir trabalhar. Então, existe a compreensão consciente, que é o que aconteceu com a Claudete, e também a subconsciente. Quando o caso é bastante difícil, a gente tem que recorrer à regressão de memória. Agora a Claudete vai falar disso. Voltando lá na pergunta que a Marinês fez, como se a pessoa não quer ir para esses encontros, ou até fazer uma consulta e tudo mais, sabemos que a telepatia funciona muito bem. O que é essa telepatia? Já aconteceu com você, agora já nem tanto, né? Porque agora temos o celular, mas antigamente, quando o telefone tocava na casa, a gente corria e pegava o telefone e dizia, eu sabia que era você. Então, essa é uma comunicação telepática. Quando a pessoa pensou em ligar para você, essa comunicação já chegou até você. Como que você sabia que era ela se você não estava vendo? Hoje em dia você olha e já aparece o nome, né? Então, você pode também, Marinês, através da telepatia, né? Como que vai funcionar essa telepatia? Pensar naquela pessoa, já vai passando para ela telepaticamente que ela é uma pessoa maravilhosa, que tem uma pessoa que pode atendê-la, que ela vai aceitar. Você vai passando aquilo que você gostaria de dizer falando, somente pela telepatia, somente você pensando. É que nem quando você faz uma oração. Às vezes as pessoas dizem, você pode fazer uma oração para mim porque estou doente ou coisa parecida? Você não precisa estar junto com a pessoa. Você faz a oração com fé. Então, se você usar a fé para fazer essa telepatia, essa comunicação de que ele vai aceitar porque é uma coisa boa para ele, vai ser algo para ele melhorar e tudo mais, você vai perceber assim que, de repente, ele mesmo vai chegar e vai dizer, sim, eu quero. Inclusive, hoje eu estava atendendo uma pessoa por vídeo, porque ela está muito depressiva e ela não saía de casa, nem nada. E, de repente, eu dei para a mãe dela fazer uma hipnopedia, que é como se fosse uma oração. É uma comunicação telepática que você vai usar as ondas do sono. Enquanto essa pessoa está dormindo, você vai ler esse texto, que a gente até tem impresso, vai ler, ou não precisa, se você não tem, você vai imaginar essa pessoa melhorando, levantando da cama, se sentindo melhor. E chegou há uns 15 dias atrás, eu até disse, bom, ela não quer mais ser atendida, não sei porquê. De repente ela me ligou pedindo que ela quer ser atendida no consultório. Por quê? Porque tem que chegar aquele momento, eu disse para a mãe dela, a primeira coisa que a senhora vai fazer, porque a mãe também estava muito brava com ela, dizendo que é onde que se viu, que era uma pessoa inteligente, com uma capacidade, com vários títulos, e agora fica deitada numa cama e não levanta, não colabora, não faz. Eu disse, mãe, começa a pensar diferente sobre a sua filha, né? Você mesmo disse, ela é inteligente, tem uma capacidade, nesse momento ela está depressiva, já vai pensando que ela vai levantar dessa cama, vai se sentir melhor, e na hora certa ela vem. Aquilo que a gente sabe, o cliente chega a procurar ajuda, mas ele tem que saber que a gente tem todas as ferramentas, mas a cura está aqui dentro. Se ele buscar melhorar aqui dentro, tudo melhora na vida dele. E a gente já percebe quando a pessoa vem as primeiras vezes, ela vem vestida com roupas escuras, o semblante dela não tem brilho. Aí depois da primeiro, segundo atendimento, você já observa essa pessoa mudando o visual dela. Então aquilo que a gente sabe, aquilo que ela está expressando no exterior é o que está aqui dentro dela. Então se ela tem vontade mesmo, ela vai melhorar, porque assim, para a psicologia ajuda, faz essa nova compreensão, e isso é maravilhoso. Alejandro vai falar agora. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, a Terezinha Cooper está dizendo que a parapsicologia curou a depressão, que bom teu testemunho, interessante, Terezinha. E temos outro testemunho, outra pergunta aqui que quero resolver. A Eduarda pergunta, como tratar a parte de descontar tudo em comida? Digo, olha, Eduarda, isso foi tema de 2 lives anteriores. Então, aqui neste mesmo canal, você vai ver uma live que fala
de ansiedade e a outra de técnicas para combater a ansiedade. Então, esteja tranquila que aí está a resposta de tudo que você precisa. Continua, Claudete. Continuo? Tá. Então, o que estamos falando aqui sobre a depressão é justamente aquilo que para o bebê que está sendo gestado no ventre materno, para ele vai carregar com ele, quando ele tem uma ameaça à sobrevivência, aquilo que naquele momento foi imaginário, ele vai acreditar como realidade. Por isso que ele fica depressivo, por isso que ele não sabe para que lado correr, por isso que muitas vezes ele diz, é melhor eu morrer. Então a gente sabe que ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Mas diante de uma depressão, a primeira coisa que a pessoa pensa é fugir daquela situação. Então, assim, na compreensão, como que a gente programa, então, o subconsciente? Pela imaginação e repetição. Então, se imaginar positivo, imaginar buscando aquele trabalho que de repente está desempregado naquele momento, repetindo, sou alegre, sou feliz, me amo, me aceito, tenho uma família maravilhosa. Quanto mais você vai repetindo, mais o teu subconsciente vai entender que essa é a sua realidade. E quando você faz uma compreensão sobre um fato que era uma ameaça, muitas vezes a mãe grávida, de repente tem uma perda de sangue, ela fica confusa, nem sabia que estava grávida naquele momento. Então esse bebê, né, ele já, no subconsciente dele, essa ameaça é algo perigoso. Então durante a vida dele, muitas vezes ele tem que enfrentar um lugar, ele arrumou um bom trabalho e tudo mais, mas chega num momento ele se trava e diz, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? Será que eu posso? Então, assim, quando ele começa a compreender de que aquela ameaça não faz mais parte da vida dele, e ele descobre aquilo que o doutor Grisa dizia, de um depressivo nasce a pessoa chamada o baú dos 3 talentos, né? Nasce o paranormal, o depressivo e o superdotado. Aquela pessoa que é inteligentíssima, faz tudo, mas de repente ele é depressivo. Aquela pessoa que ele tem um talento para a criatividade, e você vai perceber, é um depressivo. Mas se ele compreender tudo isso, tudo fica melhor. O Alejandro vai falar agora alguma coisa que... Então, ficou para explicar aqui como se faz a reprogramação mental por meio da hipnose, né? Então, vamos usar uma das técnicas da hipnose, que é a regressão de idade. E devemos lembrar, então, que cada vez que aparece uma emoção e ela é negativa, a mente é conduzida automaticamente até aquele momento ameaçador. Então, o hipnoterapeuta, o parapsicólogo, aproveita esse fato para analisar o trauma sob um outro aspecto que não seja aquele da ameaça. Por exemplo, que nem a Claudete disse, você quase matou a tua mãe, ficou registrado na mente subconsciente dela. Ninguém quer matar a mãe, é uma coisa muito séria, muito grave, que vai trazer problemas para sempre, a culpa vai se manifestar porque realmente ninguém quer matar a mãe. Confirma? Muito bem. Aí, o que a terapeuta fez? Perguntou, mas a mãe morreu? Não. E você realmente queria matar? Não. Então não existe pecado, não existe culpa. Aí a mente subconsciente se reorganizou, se reprogramou sobre a verdade da história. A mãe não queria morrer, a filha muito menos. E as duas são vitoriosas. E isso é uma coisa incrível que acontece, são verdadeiros milagres que a gente assiste no consultório todos os dias. Então, como então que é feita essa compreensão? É mudar aquele fato assustador, o Dr. Grisa dizia, o fantasma da mente, né? O que é esse fantasma da mente? É justamente aquilo que eu crio lá dentro e que eu carrego a vida inteira e não sei por quê. Por que acontece isso? Na infância também. Muitas vezes a criança acontece alguma coisa. Eu lembro de uma moça que eu atendi, que ela estava com depressão, e
na hipnose, na técnica de hipnose veio, porque ela tinha assim muita, quando ela começava, ela entrava num pânico por causa da depressão, e era como se ela estivesse se afogando. Então ela lembrou que ela tinha 8 anos de idade, mas que, né, morando em Curitiba, que sempre está frio, né, ela tinha uma blusa de lã com gola, e que a mãe, ela tinha quase 10 anos, e a mãe insistia, investia aquela blusa nela, e às vezes não entrava. Então esse medo, essa angústia que ela sentia e tudo mais, que era um pânico, porque assim, aquele medo, porque lá na regressão vem de que ela nasceu com o cordão umbilical enrolado e ela quase morreu. Então, assim, se você que está aí do outro lado tem algum problema em usar lenços no pescoço, golas muito fechadas aqui e tudo mais, busque lá saber um pouco da sua história para ver se quando você nasceu, não nasceu com cordão umbilical enrolado no pescoço, muitas vezes demorou muito para nascer, que isso aí são programações que ficam no subconsciente e é uma ameaça. Então, assim, também tem que, junto com isso, observar que lá no momento da concepção, Deus já colocou lá no seu subconsciente 3 leis cósmicas, que são leis divinas e indestrutíveis, que é a lei da harmonia, a lei da evolução e a lei da vibração. O que é essa lei da harmonia? Tudo aquilo que faz bem para mim, para o outro e para todos. Se eu não estou em harmonia comigo mesmo, como que eu vou conseguir estar bem no meu trabalho, com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo? Então, assim, dentro dessa harmonia, você tem que procurar sempre observar se você não está em atrito, porque entrando em atrito com essa lei, em atrito com alguém, você vai entrar em atrito com essa lei e você vai se sentir, né, que as coisas não estão bem. Aí tem a lei da evolução, que é aquela que todo dia eu tenho que melhorar alguma coisa na minha vida, né? Inclusive, hoje é a primeira vez que eu estou na frente de uma câmera fazendo essa live, eu estava toda nervosa, vou confessar para vocês, porque eu não sei mentir. E agora passou tudo, né? Então, todo dia procurar fazer algo novo para mim me sentir que estou evoluindo, crescendo, para me sentir melhor. E você também que está aí do outro lado, tentar observar aquela pessoa que está depressiva, o que você pode fazer para ajudá-la, para que ela saia dessa depressão, né? Também procurar na parte da espiritualidade, que é muito importante. E a lei da vibração, lembrar-se que a gente não pode só dar para o outro, a gente tem que receber também. Senão essa lei entra em atrito. E essa lei da vibração é maravilhosa, quando você consegue, dentro daquilo que você faz, dar um pouquinho do que você tem para o outro, que isso, quanto mais você manda para o outro, mais volta para você. O Alejandro gosta muito de falar sobre as leis cósmicas, acho que ele quer falar alguma coisa. Não, está certo com você. Eu queria responder as perguntas, que o tempo está acabando. Aqui. Ah, temos perguntas? Tudo bem. Sim, então a Eve, lá no começo, ela perguntou como podemos fazer para ajudar os filhos que foram gestados dentro das dificuldades, né? Eu estava falando das ameaças e ela fez a pergunta como podemos ajudar para que esses filhos se desenvolvam para o futuro. E eu vou responder também aqui a pergunta da Lilian, como a gente pode aproveitar para nosso potencial. Perceba, existe um grande potencial na comunicação mental. Estamos todos unidos, somos todos filhos do mesmo Deus, estamos todos conectados, né? Isso não há como negar. Então a gente deve usar esse potencial para informar o filho que ele é bom, que se houve dificuldades não precisa esclarecer, a mãe não precisa contar para ele o que realmente aconteceu, mas sim dizer: se houve dificuldades, você foi um vencedor. Eu sou um cara desses, minha mãe teve muitas dificuldades, a minha gestação foi muito complicada, o meu parto foi horrível, minha mãe também quase morreu, mas a minha mãe sempre me dizia: vai que você consegue, vai que você consegue. E eu, cada vez que tenho um desafio, eu lembro não só das palavras, senão da intenção da minha mãe. Ela queria que eu fosse uma pessoa feliz e, em certa forma, me ajudou. Então, o que podemos fazer? Eve, pensa o seguinte: existe uma forma de se comunicar, não é só verbalmente, porque o que prevalece
não é o que eu digo, mas é o que eu penso. Então, modifico o pensamento a respeito dessa pessoa. A vejo como um grande potencial, como somos todos, né? Um filho teu, de quem for, ele tem um grande potencial e a mãe está aqui para ajudar a desenvolvê-lo. E temos que ver uma coisa, nossa mente é criadora. Nós somos filhos do Criador do Universo. Ele nos deu esse potencial em forma pedagógica, pequenininho assim, para aprendizado. Então tenham em conta que aquilo que vocês observarem sempre torna-se realidade. Então a grande pergunta é, por que estamos com tanto medo e observamos o que não queremos? Então coloquem o foco da sua vida naquilo que realmente desejam. Que vocês querem, por exemplo, de um filho ou da própria vida? Que ela seja o melhor possível. Então a gente tem que observar apenas aquilo que realmente desejamos e desestimar os pensamentos negativos que nos amarram, porque eles são totalmente automáticos, eles não fazem sentido. Então eu acho que eu respondi a Eve, o que você deve ter, Eve? O pensamento sempre no melhor para esse teu filho, ou quem for, se não for um filho, né? Que ele realmente supere as dificuldades, porque nessa sintonia ele vai se sentir apoiado e ele vai encontrar forças. Inclusive, a gente ultimamente entrou em contato com o Ho'oponopono, que é uma técnica que limpa todas as nossas energias negativas e nos faz fluir rumo a regiões mais parecidas com a verdadeira essência de Deus. Recomendo a leitura do livro Limite Zero, do Joe Vitale. E a respeito da pergunta de Lilian, o que nós temos que fazer então? Observar apenas aquilo que queremos com total certeza. Alguém está perguntando aqui, pânico de avião. Bom, geralmente o pânico de avião é aquilo que a pessoa sentiu no momento do nascimento, a programação que ficou herdada com ela, um parto difícil em que naquele momento a mãe sofreu, o bebê sofreu, muitas vezes aquela falta de ar que sentiu naquele momento é que a pessoa acaba tendo medo de lugares fechados. Mas com uma hipnose, uma regressão de memória para voltar a esse fato, consegue-se a reprogramação mental, ver esse fato de uma outra forma e libertar-se dela. Alguém também pergunta aqui sobre auto-hipnose. Como fazer uma auto-hipnose? A auto-hipnose é você mesmo, você fechar num lugar, silenciar, pode até pôr uma música. E aquilo que você quer melhorar em você. Quer ser saudável? Vai fechar os olhos, vai se imaginar num lugar tranquilo, em paz, sentindo que, como o Alejandro falou, você é uma filha de Deus amada, nasceu para vir para esse mundo, para ser feliz. Deus não castiga ninguém. Os castigos são criados pela nossa mente. Então, se eu começo a imaginar e pensar coisas boas a meu respeito, é isso que vai acontecer. Foram essas pequenas mudanças que eu comecei a fazer na minha vida e por isso agora estou aqui até falando para vocês, podendo ajudar um pouquinho. Alguém também falou aqui de perdoar, né? Na verdade, a parapsicologia, ela não fala tanto do perdão, porque às vezes a pessoa não quer perdoar, mas a gente põe ela fazer uma nova compreensão sobre aquele fato. Ah, minha mãe me batia muito quando eu era criança, né? Na verdade, naquele momento, a mãe não queria bater, a mãe estava com uma raiva dentro dela, acabou. Naquele momento, a mãe não pensou, vou bater para machucar, né? A mãe foi bater porque a mãe está repetindo, fazendo as coisas que fizeram com ela quando ela era criança. Foi a forma de educação que a mãe teve. Então, assim, perdoar é a melhor coisa que possa existir. Por isso, o Alejandro falou do Limite Zero, que é o livro do Ho'oponopono. E assim, até aqui em casa tem umas clientes minhas que me deram de presente os quadrinhos de Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque elas, repetindo isso, conseguiram se harmonizar com a família, com a irmã, com a mãe. Então, assim, passou alguma coisa despercebida, você fica com um pouquinho de raiva do outro, porque às vezes a gente tem esse sentimento, né? Na hora, assim, pensa, te amo. Só isso. E sai. E repete, te amo, te amo, te amo. Você vai ver assim que isso, você se liberta e você fica bem. E aí você está se perdoando, né? Acho que eu respondi a pergunta, Alejandro. Muito bem. Então já estamos com poucos minutos. Se alguém tiver mais uma perguntinha rápido
possamos responder. Então, lembrando, o objetivo destas lives neste horário, né, é justamente apresentar o sistema GRISA para todos vocês, para que entendam basicamente como funciona a mente humana. Então, agora vou fazer um desafio. Eu sei que a grande maioria de quem está aqui são mulheres. E eu estou me atrevendo a dizer que a semana que vem nós vamos conversar sobre um tema de relacionamento muito importante, que é a função do homem e do pai dentro da família. Lamentavelmente, quando vamos a fazer as perguntas buscando a causa da depressão, sempre encontramos a mãe como a culpada. A mãe não é culpada de coisa nenhuma, a mãe não fez esse filho sozinha. Se ela entrou em dificuldades, se decidiu abortar, ou não ficou alegre, ou ficou preocupada, é simplesmente porque estava faltando de apoio. E o tema que vamos tratar a semana que vem, justamente é um tema do qual todos os homens fogem, adoram fugir porque é complicado. Eu sei como é isso, porque eu já vivenciei isso, por isso hoje eu digo, vou me desafiar. Vou enfrentar o medo e a semana que vem nós vamos falar da necessidade do marido e do pai para estar junto da família e fazer com que a família tenha um trânsito melhor. Não vamos dizer rumo à felicidade plena, mas sim que possam se sentir bem. Bom, estou vendo que não tem mais perguntas, nosso tempo está quase acabando. Agradecemos a todos e eu agradeço principalmente ao nosso querido e amado doutor Pedro Antônio Grisa, que justamente por causa da depressão dele, ele foi estudar tudo isso que a gente estava falando aqui, para ele se compreender e se libertar de tantas vezes que ele tentou suicídio, e aí ele descobriu como era bom viver. Então eu sou muito grata para a psicologia, eu amo isso que faço, e na medida do possível em que a gente vai passando essa pandemia, a gente vai voltar a atender na igreja. Alguém perguntou, eu atendo na Igreja das Mercês e na Igreja Santa Terezinha de Lisieux, lá em Colombo. Então, não estamos atendendo agora pessoalmente, mas se precisarem, pode ligar, a gente pode estar atendendo pelo WhatsApp e também no consultório. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí nos ouvindo e foi muito bom estar com vocês. Obrigado pela presença, e neste canal tem todas as lives anteriores. Tem uma sobre o medo, como enfrentar o medo, outra sobre ansiedade e também como enfrentar a ansiedade. Então, que nem aí perguntaram, como faço para aplicar isso com a comida, a bebida? É ansiedade pura. Vá lá que na live está tudo explicado. Aguardamos vocês semana que vem. E não esqueçam, o tema vai ser Era dos Músculos e a Família. Por que Era dos Músculos? Porque era uma época na qual o homem tinha uma importância capital e ele era o chefe de família. E ele não perdeu a função de chefe de família, mas os tempos mudaram. Então, a família toda, não somente as mulheres, precisam um novo olhar, uma nova compreensão sobre isso. Então eu Muito convido obrigado as mulheres que convidem seus maridos aí, para que a gente possa dar umas dicas, como pôr esses maridos também a ajudar em casa, que já tem muitos que fazem isso, mas que ainda podem melhorar muito mais. O meu marido, antigamente, ele era só livreiro, agora ele é tudo, ele é até doméstico junto comigo e faz muito bem, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até a próxima. Abraço.